Dia, gente! E aí? Vamos a mais um dia de estudos? E hoje trazendo para vocês a pluralidade de mundos habitados. É um assunto muito interessante. E eu sei que vai gerar muitas dúvidas e vocês vão ficar pensando em várias coisas, mas caso isso ocorra, é só entrar aí no chat e fazer o seu comentário. É lógico que nós não esgotamos os assuntos e o que nós trazemos é um impulso para um estudo direcionado e os temas são escolhidos ali conforme a ordem do Livro dos Espíritos. E hoje, olha o que eu trouxe para vocês, essa paisagem linda, linda como tudo nesse planeta Terra. Basta o quê? Ter olhos de ver. E falando em planeta Terra, já já nós vamos ver aonde ele fica na nossa classificação de mundos. Então não percam o próximo vídeo, coloquem um joinha e vamos lá? Estão animadinhos? Bora! Que o tempo passa rapidinho e nós não podemos perder nenhum segundinho dessa vida. Vamos lá? Então vamos lá. Pluralidade de mundos habitados. Qual é a classificação? Quantos tipos de mundo existem? Mas antes disso, vamos a um caráter introdutório. Sim, houve um tempo em que o homem achava que ele era o único ser vivente em todo o sistema solar, em todas as galáxias, confirmando aí o nosso orgulho. Isso, lá atrás, começou a questionar, será que estamos sozinhos? E você, o que pensa a respeito? Será que você está sozinho? Eu estou sozinho nesse mundão que nos envolve, todo lindo e maravilhoso? Difícil, não é? Porque quando nós pensamos que estamos sozinhos, que só existe o planeta Terra habitado, nada mais é que o nosso orgulho, falando que Deus criaria um único mundo e que nós seríamos os únicos seres viventes de todo o universo. E aqueles que discordavam, nossa, vocês nem imaginam o que acontecia. Eram caracterizados como loucos, eram caracterizados como pessoas que não batiam bem das ideias, não é verdade? Porém, o povo antigo começou a se questionar, estamos sós? Como que fica essa história? E desde então, essa pergunta vem buscando ali o homem, dentro ali do seu coraçãozinho, e questionando também a divindade, nessa sua atitude criadora, de criar o planeta Terra, mas também, se ele é tão capaz, se ele é esse ser supremo, ele não pararia por aí, e ele não para. Na verdade, ele fica a todo instante criando. Deus continua criando a todo instante. E com isso eu trago para vocês que tanto os babilônios, os egípcios e os gregos, eles já acreditavam que depois que a pessoa morria, ela ia habitar outros planos, outros planetas. Isso parecia uma coisa tão estranha como outros planetas. Então é sinal que não existe só o planeta Terra. Isso começou a ser muito mais questionado depois de Kardec, ali no século XIX. Por quê? Porque é interessante que se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, quem tem acesso, quem vê, notará que algumas perguntas lá não têm resposta. E o que diz o Livro dos Espíritos? Ele diz assim, a sua inteligência ainda não é capaz de atingir o que nós estamos querendo dizer. Nem a sua inteligência e nem também as palavras, porque as palavras de vocês ainda são muito pobres. Pobres nesse sentido de expressão. Porque um espírito que chega ali num patamar, ele acaba se comunicando até mentalmente. Isso cientificamente você sabe que é possível. Então, algumas perguntas no Livro dos Espíritos, elas ficam sem resposta, esperando a humanidade o quê? Amadurecer, para ela mesma estar buscando isso. E quando chega ali no século XIX, a gente já tem telescópios
mais refinados, o homem já começa a descobrir ali a Lua, querendo fazer ali viagens fora do planeta Terra. Existe uma especulação científica muito grande da vida de extraterrestre. Vocês devem estar ouvindo, eu vi um ET, eu vi uma nave. E aí fica toda aquela curiosidade em cima. Naquele momento pensa, epa, existe vida além do planeta? É lógico que eu estou falando esse vídeo com vocês e pode ter alguém que está me ouvindo e achando que só existe o planeta Terra. E tudo bem. Mas a gente traz para vocês que o Espiritismo, ele se baseia não só na religião, mas também na filosofia e na ciência. E tudo que é trazido por Kardec é ratificado cientificamente, através das novas descobertas astronômicas. Kardec tinha um amigo, o Camille Flammarion, que ele ajudava muito nesse tipo de pesquisa pela formação, por tudo que ele trazia ali de novo, nessa busca, nesse anseio de descobrir ali vidas em outros planetas. E aí, se vocês olharem no Livro dos Espíritos, na questão de 55 a 58, ela vem ao encontro do quê? Vem ao encontro a essas respostas, mas o início das respostas. Porque depois nós vamos achar nas outras partes da codificação e nos livros complementares da doutrina, como eu já citei, Camille Flammarion, o que o espírito acredita em termos de mundos. E o que eu trago para vocês é só um resumo, tá, gente? Porque a busca é pessoal, depois vocês vão atrás dessas obras, se vocês quiserem, a gente indica. Então, nas questões de 55 a 58, os espíritos afirmam: todos os globos que circulam no espaço são habitados. E são. Aí vocês devem estar pensando, mas como que o homem não vê? Como que o homem não percebe? Porque o nosso corpo, esse corpo material, é em decorrência da nossa evolução moral. Então, conforme a gente vai evoluindo, a materialidade vai ficando para trás. A gente não vê por conta da sutileza dos corpos. E para vocês terem uma ideia, dentro do nosso sistema solar, o mundo mais atrasado é o planeta Terra. Marte já entrou, por exemplo, no mundo de regeneração. Ele já está um passinho na frente do nosso planeta. Júpiter é o planeta que mais está evoluído no sistema solar. A gente pode dizer que ele está entre felizes e celeste. E a gente, como que está nessa classificação? Então, a gente, dentro dessa classificação, depende da evolução de todos que estão residindo, estão como morada no planeta Terra. O planeta Terra é resultado do compêndio de todos os espíritos que aqui fazem morada. É a junção de todas as sintonias, é a junção de todas as energias, é a junção de tudo que a gente pensa, resulta nesse planeta. Então, o estágio do planeta condiz com o estágio moral e intelectual dos espíritos que aqui residem. E como caráter introdutório, vocês podem até pegar, sim, da questão 55 a 58 do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto e fala: não estamos sós. Não estamos sim. E olha que bênção, porque se a gente não está só, é sinal que conforme a gente vai melhorando, a gente vai mudando de mundo, desculpa. Mas o contrário também. Se a gente não acompanha a evolução do nosso planeta, seremos direcionados a um planeta compatível com a nossa vibração. Então, tudo depende do quê? Do que eu tenho aqui. E você? O que você tem aí? Vamos nos conhecer? Vamos aproveitar essa bendita oportunidade para se melhorar, para continuar como residência, como moradia, como luta, como mundo educativo ou planeta Terra, nessa fase de transição?
Agora eu vou explicar um pouquinho, que vocês devem estar pensando, nossa, que fase de transição é essa? Porque ela já está dizendo que não tem espaços vazios, não há mundo inúteis e não há planetas mortos, em nenhum sentido. Como que é essa classificação de mundos? Prontos? Então vamos lá. A escala evolutiva cósmica começa assim. Primeiro nos mundos primitivos. A gente começa lá atrás, enquanto mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo? Sim. Em que época? Na época que a gente parecia mais animal. Eu, você e todos nós, que a gente faz parte dessa evolução, não é? Então, no mundo primitivo, o que predomina? Acabei de dar uma dica. O instinto. A gente está mais preocupado em comer, sobreviver. Olha lá, é uma sociedade totalmente rudimentar e aquela violência, sabe? Aquela época que se puxava a mulher pelos cabelos. Ai, meu Deus, ainda bem que essas coisas mudaram bastante. Dependendo do caso também, né? Que a gente ainda tem muito a evoluir a respeito. Então, no mundo primitivo, o que predominava? O instinto e essa violência primária. A preocupação daqueles espíritos que viviam ali no mundo primitivo era compatível com o mundo, era compatível com a sobrevivência, com as necessidades primárias, enfim. Um dia, a Terra foi sim um mundo primitivo, e só para vocês terem ideia, lá na época do Homo sapiens, ainda éramos ali que começamos ali a ter um pouquinho de noção e percepção da necessidade da vida coletiva. O mundo primitivo, só para vocês terem ideia de quanto que ele dura, olha lá, de 150 mil a 300 mil anos. Por que não é um número taxativo? Porque depende dos espíritos que estão dentro do mundo. Quanto mais rápido o espírito evoluir, mais rápido o mundo evolui também. Não foi dito que o mundo acompanha a evolução dos espíritos? Então, com relação aos mundos primitivos, tudo ok? Depois dos mundos primitivos, nós temos o quê? O mundo de prova e expiação. Olha a Terra se encaixando aí. Nossa, Vivi, a gente está muito ali próximo do início. Olha, se te serve assim de consolo, nós estamos em transição. Sim, somos um mundo de prova e expiação, mas já com perspectiva para o mundo de regeneração. Nós estamos em uma fase que nem é uma coisa, nem é outra. É aquela fase que tudo está mudando, tudo está se renovando, e quem não se encaixar nessa nova proposta não vai ter mais a Terra como moradia. Não foi dito lá atrás que a minha sintonia tem que estar compatível com a do planeta? Outro dia eu disse que os megahertz do planeta estão muito mais altos do que antigamente. Por quê? Por conta dessa transição. E o planeta acompanha. Agora, depende quem vai acompanhar ou não. Eu vou acompanhar? Não sei. Você vai acompanhar? Também não sei. A luta é tanto individual quanto coletiva. E quais são as características desse mundo de prova e expiação? Como eu disse no outro estudo, o bem e o mal estão ali, ó. Porque a gente ainda está no mal, ou por ignorância, porque a gente não conhece o bem, ou por opção também. Não, eu conheço o bem, mas eu quero ser malvadinho. Eu quero fazer parte de uma turma que não pretende se emendar, não pretende realizar nada de bom. Existe também a questão do quê? De aprender pela dor e pela prova. Mas eu posso escolher. Eu preciso sofrer? Não. Eu posso trazer o amor enquanto educação, enquanto oportunidade de aprendizado, para não ter que sofrer. Porém, na maioria das vezes, a gente teima ali na pegada do sofrimento. Mas a característica dali, do mundo de prova e expiação, é qual? Prova pela dor e pelo livre-arbítrio se respeita. Se o espírito consegue desenvolver a moral, ele resgata ali, ele
colhe o que plantou pelo amor. Aí vale a pena até quem não assistiu o vídeo anterior, que fala de ação e reação, só dar uma recapitulada, porque existem opções. A gente não precisa só sofrer. A gente pode conquistar o aprendizado, a gente pode conquistar a nossa evolução de outras formas, mas a escolha é individual. Outra coisa importante também é que há muita coisa que a gente acha que é injusto, que eu até disse na outra oportunidade, mas a gente busca e esclarece a justiça através da reencarnação, através da ação e reação. E é essa característica do nosso planeta Terra. Porém, olha que legal, nós estamos dando um salto. Um salto assim, né? Como eu disse, tudo é muito acompanhando ali os espíritos. Passamos de mundo primitivo para o mundo de prova e expiação e estamos à vista do mundo de regeneração. Eu não disse lá atrás que o mundo primitivo durou de 150 mil a 300 mil anos, porque não é um número exato. O mundo de prova e expiação, desde essa época que eu estou falando para vocês, olha eu olhando aqui minha colinha, ele dura de 20 mil a 35 mil anos. Então, quando o homem já se depura dessa questão de prova e expiação, ele já tem esse viés, essa bendita oportunidade de partir para o mundo de regeneração. E lá, gente, já é um mundo para a gente regenerar, exatamente como diz a palavra. É como se fosse aquele mundo que a gente veio de lutas e lutas e lutas nesse tempo todo. E agora é como se fosse ali, ufa, cheguei aqui. E o que eu tenho que aprender aqui? O que eu passo aqui nesse mundo de regeneração? É a cura moral e a reeducação. É ver se eu aprendi, sim, aquilo que eu vim, sabe? Batendo lá, tá lá, no mundo de prova e expiação. Como exemplo, a gente já tem Marte, como eu disse, que já está um pouquinho ali na frente, que já está nessa fase do mundo de regeneração, e o planeta Terra, nesse viés. Algumas obras, principalmente de Emmanuel, ali, André Luiz, acredita que nós vamos terminar essa fase de transição ali no final do século XXI, já entrando no século XXII. E é interessante que cada um de nós escolheu para estar nesse aqui, nesse agora, participando dessa transição como última oportunidade reencarnatória para aqui ficar. A gente meio que pediu, pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar. Essa vai ser a minha última oportunidade. Se eu não me emendar agora, eu vou ser o quê? Expurgado. Eu vou ser deserdado. Aqueles termos que a gente usa, onde eu vou ser o quê? Enviado para um planeta compatível com aquilo que eu sou. Então, todos nós, de certa forma, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, tá tudo tão rápido, as coisas estão movimentando assim numa velocidade. Às vezes, eu fico com o coração assim, como que está sendo isso? Nós pedimos, gente, nós pedimos para estar aqui, nós pedimos como oportunidade única de crescer, para conseguir continuar no planeta Terra. E o planeta Terra, olha, eu hoje escolhi esse espaço aqui para a gente ver o quanto ele é lindo. Aí vocês devem estar pensando, tá lindo porque você escolheu um lugar. E cada um não pode escolher o lugar onde reside ali os seus pensamentos e o seu olhar. O olhar é individual, mas onde ele vai pousar é a escolha de cada um. Aonde eu vou interpretar, aonde eu vou decidir, é a escolha de cada um. Eu posso estar num lugar mais lindo do mundo e estar no inferno, não é? Eu posso estar num lugar mais assim, esteticamente desarmonioso, mas eu posso estar no céu, porque está aqui na minha mente. São as minhas escolhas que definem isso. E quando eu falo do planeta Terra, eu vou ser muito sincera, eu admiro desde o
passarinho, a planta. Nossa, gente, eu acho tudo assim, de uma perfeição. Tem dias que eu não estou com esse olhar de admiração. Tem dias que a gente está um pouquinho para baixo, não é? Eu falo, Deus, eu fico até emocionada. Deus, me perdoa, porque você fez tudo numa harmonia tão grande e hoje eu não estou com olhos de ver, então eu te peço desculpas, mas não é por isso que a beleza não existe, porque por vezes sim, o inferno está dentro da gente, o céu também, porque nós estamos nessa transição enquanto pessoa, enquanto espírito que está buscando evolução. Dia desses eu estava dando uma palestra, até contei uma historinha, ai gente, como vocês sabem, eu sou muito emocionada, né? Um espírito foi perguntar, queria um esclarecimento, qual que era a diferença de céu e inferno, que a gente sabe que não é uma diferença física, não é? É uma diferença que está aqui. E aí esse espírito falou assim, vamos dar uma volta? Vamos. Eu contei essa historinha, eu adoro contar histórias, né? Aí eles foram dar uma volta e chegaram num local onde as pessoas eram bem magras, bem sofridas, bem doloridas e com aquela fome terrível. Só que tinha tanta comida, gente, mas tanta comida que ficava num tacho enorme, só que as colheres eram grandes e eles não tinham essa movimentação, então não dava para fazer assim. E eles ficavam tentando comer e não conseguiam. E aquele desespero de olhar tanta abundância, tanta coisa boa e não conseguir tocar. Então aquilo era deprimente, aquilo dava mais fome, aquilo dava mais desespero, acabava com a esperança, acabava com a felicidade. Aí aquele que fez a pergunta falou, meu Deus, realmente é muito triste. Realmente é um inferno. Daí o espírito falou, mas agora nós vamos para o céu. Qual foi a decepção do espírito? Quando chegou lá no céu, ele viu o mesmo tacho, com a mesma quantidade de comida e falou, meu Deus, mas é a mesma cena, é a mesma circunstância. Só que ele olhou todo mundo, estava todo mundo saudável, sabe, com aquelas bochechinhas rosa, todo mundo feliz, todo mundo conversando e nas mesmas condições físicas. Só que eles entenderam que se não dava para trazer a colher até a boca, dava para levar até a boca do outro. Então eles aprenderam o quê? A cuidar dos outros. Aprenderam que através do amor e da caridade, daquela preocupação com o próximo, eu mato a minha fome. Eu consigo sair de mim e dos meus problemas e ver, meu Deus, eles são desse tamanho, ou são grandes também, mas aquele outro também sofre. E acho que se eu proporcionar para o outro um dia melhor, com certeza, olha lá, ação e reação de novo, a minha vida vai ser melhor. Então vejam, o céu e o inferno, as circunstâncias são iguais. O que muda é o que eu faço delas. Tá bom? Mas continuando, né, que eu tô olhando aqui o reloginho não para, eu falei que a Terra está nessa transição, que agora a gente está no mundo de transição, que vamos entrar no mundo de regeneração, e falei também a duração do mundo de prova e expiação, que é de 20 mil a 30 mil anos, que também depende ali. Aí a gente entra no mundo de regeneração, que o espaço é um pouquinho mais curto, tá? Ele vai de 1.000 a 3.000 anos, às vezes até de 500, também dependendo muito dos espíritos ali no seu impulso, no seu acelero, e a característica é qual? É o mundo dessa cura interna, essa afirmação de quem eu sou, é esse bem interno que eu consigo expor, é o ver se eu entendi a lição de casa. Além disso, nós vamos estar também bem arrependidos. Meu Deus, olha o que eu fiz. Mas não é aquele arrependimento
que de certa forma me congela, é aquele arrependimento que me impulsiona e a gente vai buscar reparar todas as nossas faltas, procurando ali, através do acerto, retornar tudo ao equilíbrio, que de certa forma a gente bagunçou. O bem predomina sobre o mal e a terra está indo. Agora, depois que a gente passar pelo mundo de regeneração, nós vamos entrar no mundo felizes. Ah, tá todo mundo aqui. Nossa, eu não vejo a hora. Sim, mundos felizes. E o próprio nome diz. O que eu tenho nesse mundo? Eu tenho a benevolência, mas não aquela benevolência, ai, eu dou aqui. Não, ela é natural, ela faz parte dos espíritos que residem nesse mundo. Eu tenho um equilíbrio ali do intelecto e da moral, é uma sabedoria adocicada. É aquele espírito que entendeu que através do amor ele resolve todas as situações, porém ele tem um intelecto apurado. Eu acredito que ali o livro dos espíritos ele é completinho, né? Porque os espíritos já têm esse recurso de entendimento. Não serão essas crianças que somos nós hoje, porque a gente, Deus meu, como é difícil entender algumas lições. Mas temos que ter paciência, porque saímos do mundo primitivo, entramos no mundo de prova e expiação, passamos ali pela regeneração, até chegar nos mundos felizes. E interessante que os mundos felizes ele tem uma durabilidade similar ali com o mundo de prova e expiação, de 10 mil anos a 30 mil anos, também dependendo, não é um número exato. E por fim, a gente vai para onde? Para os mundos celestes. A título de estudo, a doutrina traz muito Júpiter, que também é lá de mundos felizes, ela já está caminhando para o mundo celeste. Eu até já falei para vocês que em Júpiter, vocês estão ouvindo o passarinho? Os sons da natureza são as melodias de Mozart, tamanha harmonia, tamanho equilíbrio do mundo feliz. Deve ser uma felicidade extrema. Aqui serve até um gancho que a gente fala, né? Que a felicidade não é deste mundo. Jesus disse isso e muitas pessoas justificam seu pessimismo. Não, o próprio Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Jesus quis dizer que a felicidade não é desse mundo material. Mas eu não acabei de dizer que a felicidade é uma questão interna. Então, enquanto a gente estiver apegado ao que é material, a esse, que nem diz Bauman, eu adoro muito, ele fala o amor líquido, né? Se tudo se transforma em dinheiro, realmente a gente não vai ser feliz. Mas quando a gente entender, mesmo num mundo de prova e expiação, a dar valor ao que tem valor, que é esse mundo que Jesus está dizendo, a gente vai ser feliz, sim, na relatividade que a gente pode ser nesse planeta Terra, essa felicidade sazonal, né? Que a gente procura manter, procura trazer para dentro do coração esse êxtase da plenitude, tá? Mas quando a gente chegar no mundo feliz, realmente a gente vai ser feliz. E pro fim, onde está o nosso irmão mais velho? No mundo celeste. É onde ele veio até aqui para mostrar pra gente. Hello, meu querido irmão, alma da minha alma, eu quero levar você até lá. Sabe tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você sofre, tudo isso que você sente é transitório. O seu objetivo é lá, no mundo celeste. E lá o tempo, gente, é incontável, porque é aonde a gente tem que chegar. Então, um dia, sim, nós vamos levar o planeta Terra a essa condição moral, a essa condição intelectual, que são as asas, não é? A gente só será completo quando tiver essas duas asas equilibradas para alçar esse voo, que é a asa do intelecto e a asa da moral, para chegar a esse mundo celeste. Então, só para recapitular, eu saí de um mundo primitivo, eu entrei num mundo de prova e expiação, amadurecemos, estamos em transição,
para chegar no mundo de regeneração, que é essa reeducação e firmação daquilo que eu aprendi. Dali eu vou para um mundo feliz, sim, entendendo muita coisa, com a abertura da consciência, com a bendita oportunidade de poder acessar as minhas vidas anteriores, para chegar onde? Para chegar no mundo celeste. Olha só, temos uma jornadinha aí para frente, mas a jornada somos nós. Até eu assisti esses dias um vídeo bonito, não é? Onde o importante é chegar, mas o mais importante é chegarmos juntos. Que vale a gente chegar lá se estivermos sem aqueles que nos são tão caros, sem aqueles que estiveram ao nosso lado, ó, desde lá atrás. Deus, Ele é tão sábio que Ele respeita a nossa caminhada, Ele respeita o jeitinho de cada um. Ele sabe que um é assim, um é assado, o outro é assado. Ele sabe que somos muito imperfeitos, mas Ele consegue ver em cada um o melhor. Ele consegue ver, gente. Ó, eu dou tudo isso aqui para vocês levantarem todos os dias e lembrar que tem alguém cuidando de vocês e sempre vai cuidar. E quando a gente chegar lá, nesse mundo celeste, estaremos todos juntos, porque somos uma família universal. Somos todos e todos somos um. Um abraço, gente, enorme para vocês. Eu espero que essas palavras que fazem bem ao nosso coração, saber que não estamos sozinhos, e principalmente desenvolver essa esperança no nosso coração de luta diária, assim, não desanimando em momento algum, que a gente possa aprender, né? Todo dia é um dia, todo dia é uma luta. Eu tive minha mãe que falava, a gente tem que matar 2 leões por dia. Eu falei, mãe, mas a vida é só matar leão. Tadinha da minha mãe, né? Ela teve muita prova, expiação, ela teve de tudo, né? Um espírito que eu só agradeço a Deus poder ter conhecido. Ela falava, filha, mas independente do leão, o sol sempre vai estar brilhando. E quando eu esquecia disso, ela falava, filha, amanhã o sol vai brilhar. Qual é a sua dúvida? Hoje eu tenho certeza que o sol vai brilhar, independentemente do tempo que se faça lá fora. Então que a gente possa, com toda a força que nós temos, que a gente possa, com toda a fé que nós desenvolvemos, seguir sempre em frente e de fazer de cada dia um degrauzinho nessa escala evolutiva. E quando a gente chegar lá naquele mundo celeste, a gente ter quem a gente abrace, a gente olhe um nos olhos dos outros e diga, conseguimos. E nós vamos conseguir. Beijo, gente, que eu já passei do horário, hein?